esse local, Carol Nogueira, que é protagonista de grandes debates, de muito embate entre republicanos e democratas. Eu quero te ouvir sobre como vai ficar o cenário daqui para frente com essa eleição, mas também quero começar te ouvindo em linhas gerais. Como é que está o clima por aí? Carol Nogueira, tá uma bagunça, um agito na cidade? Não, Elisa, bom dia para você, bom dia a todos ligados no Live CNN. A chegada aqui no Capitólio foi bem tranquila, não tem movimentação, não tem manifestação, não tem protesto. O que chama a atenção é algo com relação à segurança. Já trazíamos aqui no Live CNN a realidade aqui dos arredores do Capitólio, todo gradeado. A gente vê nesse momento até a dificuldade para acessar esse espaço em que eu estou, esse gramado aqui do Congresso dos Estados Unidos, justamente por conta dessas grades que foram montadas nos arredores do prédio do Congresso dos Estados Unidos há cerca de 2 dias. Eu até compartilho com vocês um pouco das imagens que eu fiz chegando aqui ao prédio do Capitólio, justamente dessas grades que foram montadas para evitar o acesso a determinadas áreas do prédio. Também o que chama a atenção, um grande número de policiais circulando nesse momento, mas sem registro de manifestações por aqui, nem no caminho do entorno da Casa Branca, onde eu estava, até o Congresso dos Estados Unidos. Quando eu estive aqui há cerca de 2 dias, havia até um pequeno grupo de manifestantes em frente ao prédio da Suprema Corte. Nesse momento, nem isso a gente acompanha em Washington, D.C. Lembrando, Elisa, que eu estou falando de uma cidade democrata, inclusive Washington, D.C. deu vitória a Kamala Harris nessa disputa contra Donald Trump. Agora o nosso olhar se volta aqui, para esse prédio, para o Capitólio. Como é que ficam os trabalhos do Legislativo? O que é que já temos agora de confirmação? Os republicanos terão maioria no Senado. 52 cadeiras já conquistadas. No Senado são 100 cadeiras. Até então a divisão que tínhamos era 50 senadores para o Partido Democrata, 50 para o Partido Republicano, só que o voto de Minerva cabe ao vice-presidente, no caso Kamala Harris. Portanto, tínhamos ali uma maioria democrata no Senado dos Estados Unidos. Agora, com esse cenário que se desenha nessas eleições de 2024, onde 34 cadeiras do Senado estavam em disputa, os republicanos têm a maioria na casa. Também teve votação para a Câmara dos Representantes. 435 cadeiras em disputa. Nesse caso, Elisa, temos o seguinte cenário de momento: 182 deputados democratas, 204 republicanos. Portanto, maioria republicana sendo formada nesse momento com relação à Câmara dos Representantes. Na Câmara dos Representantes, hoje, os republicanos já são maioria. O que chama a atenção com relação a esse cenário no Congresso? Donald Trump, caso se confirme também a maioria na Câmara dos Representantes para os republicanos, ele não vai ter, na verdade, nenhuma dificuldade de governabilidade. Sabemos o quão importante é o trabalho do Legislativo no que se refere ao êxito de propostas do presidente dos Estados Unidos. O próprio Donald Trump, ele, no seu primeiro mandato aqui nos Estados Unidos, enfrentou resistência por parte do Congresso e, por vezes, teve que governar por decretos. E vale lembrar o que aconteceu com Obama. Ele que enfrentou também muita resistência no Legislativo. Em seu primeiro mandato, gastou todo o seu capital político para aprovar aquela reforma no sistema de saúde, conhecida como Obamacare. E quando chega no segundo mandato, ele teve muitas dificuldades para governar. Inclusive, o Congresso chegou a paralisar o governo dos Estados Unidos, algo que não acontecia há 17 anos, porque ele não conseguiu um acordo entre republicanos e democratas no Congresso. Ou seja, tudo se desenha nesse momento para uma facilidade de governo para Donald Trump aqui nos Estados Unidos, com o domínio do Congresso e também na Suprema Corte. Vale lembrar, tem maioria conservadora também no Judiciário aqui nos Estados Unidos, Elisa.